Um jornalista aqui de Porto Alegre, chamado Eduardo Bueno, que é colunista do jornal Zero Hora, que pertence ao grupo RBS. O grupo RBS aqui é o mais importante dos grupos de comunicação do Rio Grande do Sul. E é uma espécie de Rede Globo daqui. A TV da RBS retransmite a Globo aqui. Eles possuem uma importância extraordinária no nosso estado. Pois bem, esse jornalista, Eduardo Bueno, é um jornalista já, quase que eu poderia dizer, das antigas, né? Ele é colunista do jornal Zero Hora, da RBS. Ele gravou um vídeo neste final de semana que eu estou replicando no meu blog polibiobraga.com.br. Se vocês quiserem ver o vídeo, está ali. E com vários insultos ao presidente Bolsonaro. E fazendo também, além disso, a apologia ao crime. Primeiro ele chama o presidente Bolsonaro de filho da puta. Mas não contente com isso, ele faz a apologia ao crime da seguinte forma: está na hora de matar o Bolsonaro. Ele não diz isso, matar o Bolsonaro, mas é meter fogo no Bolsonaro. Ora, é a mesma coisa, né? E incendiar o Palácio do Planalto. E mais do que isso, ele me ameaçou você que está me vendo agora aqui, dizendo o seguinte: tem que matar tudo que é Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro, tem que matar. Não é matar só quem é bolsonarista, não. Não foi isso que ele disse. Ele disse: tem que matar quem votou no Bolsonaro, eleitor do Bolsonaro. Até para não ter que votar de novo, mas até uma incongruência aí, porque se matar o Bolsonaro não tem quem votar, né? A mídia, a RBS está calada, a mídia toda está calada. Eu repliquei aqui protestos de pelo menos 2 deputados federais, o Bibo Nunes, que é aqui do Rio Grande do Sul, e o Eduardo Bolsonaro, que lembro, inclusive, com muita razão, que por muito menos do que isso, por ameaças muito mais benignas que o Alan dos Santos fez em relação a ministro do Supremo Tribunal Federal, ele teve que fechar os meios de comunicação dele aqui, o Terça Livre, seu meio de profissional, de subsistência. Foi ameaçado de prisão. Está exilado já nos Estados Unidos há 2 anos. Isso que ele nunca disse: tem que matar o Barroso, tem que meter fogo no Supremo. Ele nunca disse isso. Bom, vamos ver agora como é que as coisas acontecem em relação ao Eduardo Bueno, né? Vamos ver se a RBS sai do seu silêncio obsequioso aí e diz alguma coisa. O que as entidades que representam o Ministério Público têm a dizer dos magistrados, dos jornalistas? O que eles têm a dizer diante disso aí? Bom, claro que não é bem sobre isso que eu quero falar com vocês hoje de tarde aqui. Eu quero falar um pouco mais sobre as eleições, porque daqui a 10 dias começa oficialmente a campanha eleitoral deste ano no Brasil, né? Aqui em Porto Alegre, eu estou falando com vocês domingo, são 15 horas e 18 minutos. Céu plúmbeo em Porto Alegre. O ventinho frio, enervante. Faz frio aqui, agora nesse momento, 16 graus em Porto Alegre. Vou falar sobre eleições. Eu estou falando nesse caso do Eduardo Bueno aí porque tem a ver com o que eu vou falar, né? O clima está meio exacerbado aí, né? E não é bem por conta dos bolsonaristas, não, né? Vocês podem ver. A RBS aqui está alinhada com o Lula contra o Bolsonaro, né? O Eduardo Bueno, então, nem falar. Nem sei o que ele estava cheirando naquela hora que ele disse essas coisas, essas barbaridades, essas patifarias, né? Bom, antes de entrar no assunto aqui, senhores, olha, bom, eu quero lembrar o seguinte: eu trabalho das 7 horas da manhã até a hora de dormir num blog, o endereço é polibiobraga.com.br. Eu acompanho tudo de relevante que acontece na economia e na política do Brasil, o tempo todo. E quando eu acho que é importante, eu comento isso.
Aqui do Rio Grande do Sul também, política e economia. O que é de relevante eu estou botando ali. Vocês podem me acompanhar 7 dias por semana. Eu sei que eu tenho falhado aqui, falado pouco no YouTube, nos meus canais. Muitas vezes eu sou censurado pelo próprio YouTube. Outras vezes eu confesso para vocês que eu não falo. Parece que eu estou falando de improviso aqui, estou mesmo. Mas antes de falar com vocês aqui, eu preparo uma rota, pelo menos, para não ficar dizendo besteira aqui. Né? Bom, de qualquer maneira é o seguinte, então, me prestigia ali, né? Dê uma olhadinha ali, tome conhecimento. É o tempo todo, estou atualizando as coisas o tempo todo. Cada 10, 15 minutos eu estou atualizando ali. Né? Eu quero também dizer para vocês que estou lançando esse livro aqui. A venda dele está sendo feita exclusivamente para quem acompanha o meu blog e para quem me acompanha aqui por esse canal. Fora disso, não. Eu estou preparando aí uma noite de autógrafo, talvez para o fim de agosto, começo de setembro. Né? Esse livro aqui é a 3ª edição, chama-se Herança Maldita. Os 16 anos do PT em Porto Alegre. Os primeiros governos importantes do PT no Brasil começaram aqui em 89 em Porto Alegre. Começou aqui, essa experiência aqui. Foram 16 anos. Eu acompanhei tudo de perto, muito de perto. Né? Eu, inclusive, fiz parte do governo exatamente anterior ao primeiro governo do PT com o Olívio Dutra. Fui secretário da Fazenda. E depois disso, fiquei ali 16 anos. Nem entrei na prefeitura durante esse período. Fiquei só no jornalismo mesmo. Mas quando o PT foi derrotado pelo prefeito Fogaça, nos primeiros dias eu já entrei. E fui entrar em tudo que era canto aí, para ver o que o PT tinha deixado ali. Pedi para o Fogaça, deixa eu entrar de cara aqui, porque depois as coisas vão desaparecer. Eu registro tudo nisso aqui. Né? Confesso para vocês que não encontrei casos de corrupção. Não, isso veio depois com o governo Lula. Né? Mas encontrei casos de má gestão também, porque o PT tem esse duplo aspecto aí. É má gestão acompanhado de corrupção, como ficou provado no Mensalão e na Lava Jato. Bom, se alguém quiser adquirir esse livro aqui, o WhatsApp tá, 999459810, código de área 51. Põe 51 e depois 999459810. Eu acho que 20% dessa edição aqui eu já consegui colocar através de vocês que estão me vendo aqui no YouTube, de quem me lê no blog polibibraga.com.br, né? Pode passar um WhatsApp ali, não tem problema. O preço de entrega é R$80 cada exemplar. Isso já cobra inclusive envio para qualquer parte do Brasil. Tem gente aí do Amapá, do Pará, do Ceará, encomendando aí, preocupada. Mas e o custo do envio? Não tem custo. Está dentro dos 80 o valor. Vai tudo. São 400 páginas. Né? Então pode. Agora, se alguém quiser mandar e-mail, é polibibraga.com.br. Mas o WhatsApp é mais fácil, né? É isso aí. Bom, senhores, e a respeito das eleições, daqui a 10 dias começa a campanha eleitoral propriamente dita. Claro que já está, tudo que é candidato aí está se metendo de pato a ganso, né? Mas, enfim, oficialmente mesmo começa a campanha agora. Há poucos dias eu estava participando de um debate aqui em Porto Alegre e abri o voto para um deputado, e o deputado até ficou preocupado. Olha, não pode falar ainda que eu sou candidato. Eu digo, você não pode falar, agora eu posso falar. Né? E eu assumo o risco. Eu tenho candidatos. Né? Eu tenho candidatos. Com certeza eu tenho candidatos. Né? Eu preciso dizer os nomes para vocês? Acho que não é necessário. Né? Não vamos correr esse risco aí. Bom, a campanha começa daqui a 10 dias. Né? Temos 12 candidatos a presidente da República. Mas, na verdade, em função dessa polarização, que é real, é mais do que certo que vamos ter aí um primeiro turno, uma disputa entre o Bolsonaro e o Lula. Né? A Michelle, hoje eu estava ouvindo uma peroração dela num culto evangélico ali de Belo Horizonte. Bom, o que foi aquela chegada do Bolsonaro em Belo Horizonte? É um negócio inacreditável, né? E ainda tem gente que acredita nessas pesquisas aí. Bom, a Michelle estava dizendo ali, é a luta do bem contra o mal. É isso aí mesmo, é a luta do bem contra o mal. Mas o bem com tudo aquilo que vocês imaginam que possa ser o bem, né? Para um presidente da República e para um governo, que é
ajustar as contas públicas para que não haja déficits, pelo menos muito grandes, para que com isso a economia possa se estabilizar e crescer de modo sustentável para gerar emprego e renda. E um governo que defenda os valores, né? Entre eles o respeito à pátria, à bandeira brasileira, à família, às autoridades, ao homem e à mulher, às crianças, né? Enfim, todos esses valores aí que nós conhecemos, o mérito, em primeiro lugar, como fator fundamental da ascensão profissional, essas coisas, né? Enfim, é isso que vai estar em jogo aí. Mas eu costumo dizer que, do ponto de vista político, abstraindo essa questão que eu acabo de colocar aí do bem, eu diria para vocês que também estão em jogo aí, está em jogo um fator político que muita gente assim parece que não se deu conta ainda, né? Que é o início que começou com esse governo atual do Bolsonaro de um novo ciclo civilizatório, se é que eu posso dizer assim, né? Político no Brasil, né? Aquele ciclo que vem desde a Constituição de 88 até agora, com esses governos de coalizão, com essas ondas de corrupção aí, principalmente desvendadas no Mensalão e na Lava Jato, aquele ciclo daqueles governos de coalizão, dessa mancebia dos governos com os renegados sociais, esse ciclo que começou com a Constituição de 1988, começou a se esgotar com aquelas manifestações de rua a partir de 2015, que resultaram na queda da Dilma, depois na prisão do Lula, depois na eleição do Bolsonaro. Esse ciclo começou ali, se corporifica com o advento do governo Bolsonaro e prossegue, né? Eles ficaram 30 anos ali. E esse novo ciclo aí, evidentemente, não pode romper essa cadeia do ciclo anterior em 3 ou 4 anos, até porque as resistências do que ficou pelo caminho aí, o eixo do mal, vocês todos os dias percebem que são visíveis, né? São visíveis. E se corporificam, por exemplo, com declarações como essa desse jornalista da RBS aí, né? Ele fez uma síntese de como que o eixo do mal aí, que são todos esses que se opõem ao Bolsonaro, do desespero que está essa gente aí, né? Que os insultos e a apologia a crimes que foram cometidos esta semana pelo jornalista Eduardo Bueno, da RBS, focando em Bolsonaro, nos seus eleitores e no Palácio do Planalto, são a síntese do pensamento esquerdopata brasileiro contemporâneo, deste momento, e dos seus aliados e alinhados, tanto pela esquerda quanto pela direita. Porque a verdade é que eles sabem que não conseguem avançar sobre os corações e as mentes da população brasileira, já que não conseguem explicar por que razão não fizeram até agora autocrítica pelos crimes que os seus líderes, principalmente lulopetistas, cometeram no âmbito de tudo que existia e existe de podre na vida brasileira e que foi desvendado nos julgamentos do Mensalão e da Lava Jato. Com tão pouca essa gente não consegue defender a necessária proscrição da principal organização partidária que patrocinou tudo isso aí, essa perversidade, o PT. E meter na cadeia o grande líder deles todos, que é o Lula da Silva. É isso, senhores, que nós temos pela frente aí. Isso vai se aguçando a partir de agora. É possível que fique apenas na retórica desse patife do Eduardo Bueno. Mas é possível que não fique apenas dessa retórica, né? É o fim de um ciclo aí, né? É o fim do ciclo, com certeza, né? Bom,
Nós, então, para concluir, quero dizer que avançamos para um novo ciclo civilizatório, né? Que vai se corporificar e se materializar de modo mais definitivo aqui com as eleições de 2 de outubro. Né? Até lá, esperamos nos ver. Mas antes disso, não esqueça, hein? Eu, você, todos nós, no dia 7 de setembro, estaremos fazendo uma prévia do resultado eleitoral do dia 2, indo para as ruas mais uma vez. Necessariamente indo para as ruas. Porque tem gente que ainda não entendeu o que está acontecendo e continua fazendo o que não deve.